Oi, gente, vou fazer o gabarito aqui da atividade, tá? Atividade 1 em sala de aula que vocês fizeram ali na semana passada, tá? Vamos aqui para a questão 1 já, vou começar, para não ficar tão extenso o vídeo. Tá assim, ó, determine a curva obtida pela interseção do cilindro x2 mais y2 igual a 4 e pelo plano x mais z igual a 5. Ele quer que encontre a equação da reta tangente esta curva no ponto t0 igual a π. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Questão 1. Deixa eu marcar aqui minha caneta, questão 1. Tá? Então tá lá a superfície, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá? E o plano x mais z igual que 5, tá? Isso aí são superfícies que estão no espaço, tá bom? Então, preciso observar o seguinte, ó. Isso aqui são superfícies que estão no espaço R3. Ó, vou colocar aqui minhas coordenadas aqui. Só como um esboço, tá? Então, x, y e z. Né? Lembrando que como superfície, né? Se você olhar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, se você tivesse num plano xy, seria uma circunferência. E aqui eu estou tratando no espaço, então eu estou dizendo, para todo valor z, vale essa equação da circunferência, né? x2 mais y2 igual a 4. Então, só para eu fazer o esboço aqui do lado, né? Já viu isso aqui algumas vezes na aula, mas vale a pena colocar. Então, no plano XY, né? A gente observar o que eu vou ter ali com aquela equação é essa circunferência. É aquilo que eu estou argumentando, né? Estou argumentando é que para todo z, como na equação não tem a letra z, eu estou dizendo, olha, para todo z vale essa equação da circunferência. Então, ela vai replicando ao longo do eixo z e por isso ela vai te produzir o cilindro aqui, né? Então, eu vou botar um cilindro aqui. Ó, no espaço. Espero que fique claro para vocês a minha argumentação. Ó, esse cilindro. Opa, horrível. Deixa eu fazer melhor aqui. Assim, legal, né? Claro que esse cilindro ele é infinito ali, né? Em torno do eixo Z, ele vai para cima e vai para baixo, ali, né? Só que daí ele é delimitado, né? Essa curva que eu estou olhando é por esse plano x mais z igual que 5, né? É um plano que tem a inclinação da reta. Eu poderia olhar isso como uma reta, se você quisesse, né? Se a gente isolar aqui, ó, a variável z, a gente vai ter, né? Nos eixos, no plano xz, né, a gente vai ter a reta 5 menos x, né? Então, olhando aqui, ó, um outro plano xz, ó, só para vocês entenderem aqui, ó, xz, né? Então, quando x é igual a 0, o z vai ser igual a 5, né? E quando o x é igual a 5, o z vai ser igual a 0 ali, né? Então, vai ser algo, uma reta aqui nesse... É difícil desenhar aqui. Uma reta aqui cortando assim, né? Dessa forma. Então, no plano XZ, no plano XZ eu tenho uma reta. Só que essa equação x mais e igual a 5 no espaço, ele gera um plano para mim com essa inclinação. Então, eu vou ter um plano aqui cortando, né? Ó, vou ter um plano aqui cortando, né? Com alguma inclinação desse tipo que eu mostrei, né? Então, a curva, no fim das contas, ela vai me gerar uma elipse ali, tá? Ela vai ser uma elipse, né? O plano está cortando, né, meu cilindro assim. Foi o que eu argumentei com vocês em aula, inclusive, tá? Então, é essa curva que eu quero no exercício, né? E daí, como eu argumentei em aula também com algum de vocês ali, né? A gente já sabia, né, que para poder produzir essa curva do jeito que está aqui,
no plano XY, né, a circunferência, a gente já sabia descrever isso, né? Se fosse de raio 1, né, se fosse uma circunferência de raio 1, a gente fazia assim, né? A gente chamava x de t de cosseno de t, y de t a gente chamava de seno de t, né? E aí, quando a gente fazia a continha aqui, o que acontecia, né? Que x ao quadrado mais y ao quadrado dava cosseno ao quadrado de t mais ali seno ao quadrado de t, e isso dá 1, né? Isso dá 1. Então, quando era de raio 1, a gente mostrava que x quadrado mais y ao quadrado dava 1. Então, claro que a gente precisa fazer um ajuste aqui, porque a equação que a gente está olhando primeiro, que é essa equação aqui, ó, ela tem raio 2, né? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que é 2 ao quadrado, né? Então, qual que é o ajuste que a gente faz aqui para essa parte, né? Para essa primeira equação, no caso? A gente escreve x de t igual a 2 vezes o cosseno de t. Né? E a mesma coisa para o y de t. Ó. A gente escreve como se 2 vezes o seno de t. Porque aí sim, agora eu consigo mostrar que, por exemplo, quando eu faço x ao quadrado mais y ao quadrado, o que eu vou ter, né? Vai ficar 2 cosseno de t ao quadrado mais 2 seno de t ao quadrado. E, portanto, 4 cosseno ao quadrado de t mais 4 seno ao quadrado de t. A gente coloca o 4 em evidência, fator comum, né? 4 que multiplica cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. E, portanto, 4. Então, o que foi que a gente mostrou aqui, né? Mostrou que se a gente parametriza, então, a parte do plano XY, né? As coordenadas XY como sendo 2 cosseno t, 2 seno t, essas coordenadas satisfazem a primeira equação, né? Elas satisfazem a primeira equação. Que é a do cilindro, né? Nas contas, que é do cilindro. Então, eu já sei as coordenadas x, y, e como é a interseção que eu quero, você está vendo que está fazendo a interseção? É claro que tanto o y como o x dessa interseção tem que ser os mesmos x e y da primeira superfície. Então, eu devo usar os mesmos x e y na segunda equação. Só que observa que não aparece y, né? Quer dizer, para todo y vale que x mais z igual a 5. Né? Então, vou usar só a coordenada x. Então, a coordenada z de t, ela é justamente quando eu isolo a z ali, que vai ficar 5 menos o x de t. Né? Só que o x de t é cosseno. 2 vezes o cosseno de t, né? Isso aqui é 5 vezes, 5 menos 2 vezes o cosseno de t, né? Portanto, eu sei qual é essa curva, então, no fim das contas, e é esse elipse aqui, ó, que eu estou contornando de azul ali no meu esboço gráfico. Ó, esse cara aqui, eu sei escrever quem que é essa curva, e aí vamos colocar ela aqui, então, depois dessa discussão, vai ficar assim, ó, f, né, de t, vai ser a primeira coordenada, que é x de t, é 2 vezes o cosseno de t. A segunda coordenada y de t, é 2 vezes o seno de t. E a coordenada z é 5 menos 2 vezes o cosseno de t, como a gente argumentou aqui agora, né? Então, a minha curva, né, essa elipse é dada por essa expressão. Tá? E daí, desculpa. E daí, o que vai acabar acontecendo é que, nesse caso aqui, né, eu já consigo saber qual que é a equação da reta tangente no ponto t0 igual a π, tá? Então, como é que vai ficar, né? Ó. Primeiro eu vou calcular a imagem da minha função, né, do meu ponto t0 igual a π. Então, vai ficar f aplicado em π, vai ficar, né, 2 vezes o cosseno de π, 2 vezes o seno de π, e 5 menos 2 vezes o cosseno de π.
E daí, fazendo as continhas, cosseno de π é menos 1, então vai ficar menos 2. Cosseno de π o seno de π é 0. Aqui 0. E ali vai ficar cosseno de π menos 1 vezes o menos 2 ali dá 2, né? Então 5 mais 2 dá 7. Dá 7. Então esse ponto aqui é o ponto que eu estou analisando a reta tangente. Quer dizer, é nesse ponto que eu vou olhar qual que é a expressão da reta tangente ali, no fim das contas, né? Para eu determinar a inclinação da reta tangente, eu preciso calcular a derivada da minha curva, né? Então, f' de π, ó. Então, f' de π, como é que vai ficar? Derivo minha... Não é f' de π, não. É f' da curva aplicada em π, né? Primeiro a gente deriva, depois a gente aplica no ponto. Então, a derivada do cosseno dá menos seno, né? Vai ficar menos 2 seno de t. Derivada do seno dá cosseno, 2 vezes cosseno t. Derivada da constante dá 0. E aqui vai ficar derivada do cosseno menos seno, com menos da frente mais, 2 seno de t. Certo? E agora sim a gente aplica no ponto, né? Então, a derivada f' aplicada no ponto I. Então, bom, aqui já fica claro, né? Seno de π dá 0, então a primeira coordenada dá 0. A segunda coordenada dá cosseno de π dá menos 1 multiplicado por 2 menos 2. E a última coordenada também dá 0. Finalmente, a gente já tem a expressão da reta tangente que a gente quer nesse ponto, né? Que a gente consegue obter, né? Então, a reta tangente, ó, vai ser dado, né? Por aquele x grande lá. Então, vou colocar igual aqui já. X igual a f aplicada no ponto, mais o parâmetro lambda, que multiplica f' aplicado no ponto. Essa aqui que era a expressão da minha reta tangente, lá, né? Que a gente viu em aula. Portanto, isso aqui vai ficar no ponto, né? Vai dar menos 2, 0 e 7. Mais lambda que multiplica f', né? Então, f' ficou 0, menos 2 e 0. Finalmente, o que a gente conclui com isso é que a reta tangente, então, vai ser igual... Vou dar uma continha aqui só para ficar bonitinho. Vai ser menos 2, menos 2 lambda e 7. Aqui para a minha reta tangente. E lambda um parâmetro real, tá? Então tá aqui a primeira questão pronta, tá? Vamos para a segunda agora. E espero que tenha esclarecido aqui essas dúvidas, tá? Questão 2, né? A gente tem a curva, uma curva no espaço novamente, para calcular o domínio e calcular o limite, tá? Então vamos escrever aqui. Questão 2. A minha curva de cá, ó, assim, né? Então é raiz de t menos 1 sobre t menos 1. Aí era t aqui. O que mais que era a curva? Deixa eu olhar. É t ao quadrado e t menos 1 sobre t. Então t ao quadrado e t menos 1 sobre t. Tá, então, conjunto domínio, né? Quer dizer, os valores de t que essa função ela fica bem definida, né? Então, claro que aqui de cima no numerador, né? Então o item é, né? No numerador o t tem que ser maior ou igual que 0, né? No numerador dessa primeira coordenada. E mais, t tem que ser diferente de 1, porque o denominador não pode ser 0. Olha lá, t tem que ser diferente de 1. O que mais? Na segunda função não tem descontinuidade. E na terceira função o t não pode ser 0, né? T tem que ser diferente de 0 lá embaixo, ó, numerador, né? Então t tem que ser diferente de 1, tem que ser diferente de 0 e t tem que ser maior do que 0. Bom, essas três condições aqui
pode ser escrito domínio da f, se vocês quiserem, né? O domínio da f grande, né? Aqui a gente está escrevendo f grande. O que vai ser? Vai ser todo t pertencente aos reais, né? De tal forma, como a gente pode escrever de maneira de intervalo, por exemplo, né? O t não pode ser zero e tem que ser maior que zero, então o t não pode ser negativo. Então eu posso pegar um intervalo assim, né? Zero, o t maior do que zero e menor do que 1, porque ele não pode ser 1, certo? Vírgula t estritamente maior do que 1, né? Então ele pode ser isso, está nesse intervalo, ou aquele de lá, né? E eu argumentei que a gente podia escrever em forma de intervalo também, né? Esse cara 0 menor que t menor do que 1, ele pode ser escrito em forma de intervalo, que é 0,1, né? Isso aqui é intervalo aberto, aberto no 0, aberto no 1, unido com o intervalo aberto começando em 1 até mais infinito, né? Em forma de intervalo também é possível, tá? E o item B era para calcular o limite, né? O limite com t tendendo a quanto? A 1 ou a 0? A 1. Então, ó, vamos calcular o limite. Limite com o t tendendo a 1 da minha f de t. Né? Então, lembrando, o limite é para calcular o limite de cada uma das funções coordenadas. Né? Esse aqui é o limite com o t tendendo a 1 da raiz de t menos 1 sobre t menos 1. O limite de t ao quadrado quando t tende a 1. E esse aqui é o limite quando t tende a 1 de t menos 1 sobre t. Tá? Era isso que a gente viu lá em aula. Né? Então, o primeiro limite ali ele tem uma descontinuidade, claramente. Né? O t não pode tender a 1 no primeiro limite. Vai ficar 0 sobre 0, né? Daí vai ter um problema. O caso é que vocês podem aplicar as técnicas ali de cálculo 1, se vocês quiserem. Uma técnica é quando dá esse 0 sobre 0 usar o L'Hopital. Então vocês poderiam usar o L'Hopital aqui se vocês quiserem. Tá? Então vai ficar aqui, ó, limite com o t tendendo a 1. Né? L'Hopital, o que ele fala? Fala para derivar o numerador, derivar o denominador. Isso só vale quando tem essa razão. Né? Quando eu derivo ali raiz de t, no fim das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre 2 raiz de t, né? Derivada de raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. Derivada da constante dá 0. E embaixo vai dar 1, né? Porque deriva t dá 1, deriva o menos 1 dá 0. Certo? Então a derivada desse cara aqui, ó, desse cara dá 0, desse cara aqui também dá 0. A derivada desse cara aqui dá 1. Ó, esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 1. E esse aqui que eu coloquei, ele é 1 sobre 2 raiz de t, né? Usando o L'Hopital, por exemplo. Bom, na segunda eu posso substituir, não tem descontinuidade, vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. E na terceira também não tem descontinuidade, vai ficar 0 sobre 1, né? Ó. Posso substituir. Agora, para o primeiro limite a gente não tem mais problema, então a gente pode substituir, então vai ficar meio 1 e 0. Está aqui o limite da curva, bem simples, tá? Uma forma ali de a gente pensar de fazer. Podia multiplicar pelo conjugado, também dava certo, tá? Foi a questão 2. Questão 3 está pedindo para determinar a velocidade, a aceleração, a velocidade escalar de uma partícula cuja função posição é dada por ali, né? Então, vou colocar aqui questão 3. Ó, questão 3. Qual que é? T ao quadrado. Vamos colocar aqui direitinho. Então, esse aqui, ó. S de t igual t ao quadrado. Aí depois a segunda componente, tá? Vai ficar seno de t menos t cosseno t. Então, seno de t menos t cosseno de t. É a última componente. Deixa eu ver. Vai ficar cosseno t é invertido, né? Cosseno t
menos t seno de t. Tá? Aqui é a função posição, né? E daí, o que ele quer? Velocidade, aceleração e velocidade escalar. Tá? T maior ou igual que zero. Não é nem item que ele está pedindo. Então, a gente vai aplicar aqui os conceitos que a gente viu em aula. Então, a velocidade, a gente sabe que é a derivada da função posição. Tá? E aí, vamos derivar. A derivada da função posição é derivar cada uma das funções componentes. Então, a primeira aqui vai dar 2t, certo? Derivada de t ao quadrado dá 2t. Vamos derivar agora a segunda. Deriva parcela por parcela, derivada do seno da cosseno de t. Aí eu tenho um produto, então eu tenho que estar atento a esse produto, né? Regra do produto. Então, derivo primeiro derivada da função t, esse cara que eu estou derivando aqui, ó, deriva a função t, dá 1. Derivada da função t dá 1. Vai ficar 1 vezes cosseno t, da cosseno t, mais, agora o t eu permaneço, e faço a derivada do cosseno, que vai dar menos seno de t. Ó. Fecha parênteses. Observa que eu coloquei o sinal de menos aqui fora para não me atrapalhar, tá? Me facilita deixar esse sinal de menos ali fora, tá? Quem quiser fazer ele junto, que fez junto, não tem problema, tá? Esse aqui é a segunda coordenada, vamos para a terceira com o mesmo argumento, só que a derivada do cosseno é menos cosseno de t. Agora tem um sinal de menos aqui. Aí vai ficar, de novo, derivada de t dá 1 seno de t, mais t vezes o cosseno de t. Tá? É isso daqui. Então, se a gente quiser escrever bem bonitinho isso aqui, vai ficar 2t, 2t. Aí observa que eu tenho um cosseno, eu tenho que aplicar esse distributivo do sinal, vai ficar menos cosseno aqui, né? Cosseno menos cosseno. Então vai dar 0, eu vou simplificar esse cosseno com esse cosseno de cá. Aí ficou esse sinal de menos aqui com o sinal de menos dali do seno, vai ficar positivo, então vai ficar t vezes o seno de t. Segunda coordenada. E a terceira coordenada, eu derivei ali, vai ficar derivada do cosseno menos seno. E ali é menos mesmo ou é mais? Deixa eu ver se eu copiei certo aqui. É tudo menos mesmo. Então tá bom. Então ficou menos seno, né? Porque tem um sinal ali, isso mesmo. Então ficou menos 2 seno de t menos t cosseno de t. Né? Ficou isso daqui, que é a velocidade. Agora, a aceleração, ela era a derivada, né, da função velocidade. Lembra tudo isso aqui vetorial, né? Tudo vetorial. E daí, bom, daí é derivar de novo, né, essas funções. Então, derivo a primeira função coordenada, vai dar 2. Novamente tem que aplicar a regra do produto aqui, então vai ficar seno de t mais t cosseno de t. Tá? A segunda função coordenada. Agora a terceira função coordenada, derivada do seno da cosseno, então ficou menos 2 cosseno de t. Agora novamente colocação de menos em evidência aqui para não me atrapalhar. Derivada do t dá 1 cosseno de t mais t que multiplica menos o seno de t. Fecha esse, fechei esse, falta fechar mais um. Certo? Espero que esteja tudo certinho aí. Agora vamos ver aqui. Vou arrumar essa coisa. 2 seno t mais t cosseno de t. Aqui ficou, né, menos cosseno de novo, vai ficar menos 3 cosseno de t, né, porque cosseno t menos cosseno t aqui vai dar menos 2 cosseno t menos cosseno t vai dar menos 3 cosseno t, menos
menos vezes menos dá mais. Mais aqui, ó. Menos vezes mais. Isso, mais seno de t. Aqui. Pronto, isso aqui é a aceleração, tá? Então tem a velocidade, aqui a velocidade, tem o vetor aceleração, tá de cá. E agora o que ele pede? Ele quer a velocidade escalar. Vamos calcular a velocidade escalar, que é o módulo, né? Aquilo que a gente estava argumentando. Velocidade escalar é o módulo da função velocidade, ó. Módulo da função velocidade. Como é que é o módulo da função velocidade, né? Pega a primeira coordenada e eleva ao quadrado, mais segunda coordenada e eleva ao quadrado, mais a terceira coordenada. Opa. E cosseno e eleva ao quadrado, e daí extrai a raiz quadrada de tudo isso daqui, né? O pessoal não gostou muito, né? Que ficou grande a continha. Bom, daí vai ficar, né? Aqui ficou 4p ao quadrado, 4p ao quadrado, mais t ao quadrado, seno ao quadrado de t. Aqui um produto notável, né? O quadrado do primeiro, então vai ficar mais 4 seno ao quadrado de t, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então ficou mais 4, 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2, 4, seno, cosseno, seno de t, t vezes cosseno, então vamos escrever assim, ó, 4t, seno de t, cosseno de t, e também a gente consegue colocar aqui mais t ao quadrado, cosseno ao quadrado de t. Tudo na raiz quadrada. Tá? Coloca o t ao quadrado em evidência aqui, ó, esse t ao quadrado aqui, esse t ao quadrado de cá, né? Então vai ficar t ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, vai dar 1. Né? Então vai dar t ao quadrado mais 4t ao quadrado ali, já vai dar 5t ao quadrado. Né? Então eu já tenho 5t ao quadrado de cá, que é esse cara com esse e esse. Aí vai dar mais 4 seno ao quadrado. E mais 4 seno ao quadrado de t. E mais, que é o seno do arco duplo, 2t seno de 2t. Dá para escrever assim, se quiser. Na raiz quadrada. Certo? Acho que está bom aqui. Essa aqui é a função, então, velocidade escalar, que é a norma da velocidade, tá? Tá aqui de cá feitinho. Só olhar aqui se está tudo certinho, se eu não cometi nenhuma gafe nessas continhas. Espero que vocês também não tenham cometido nenhuma gafe, né? Acho que imagino que não. Vamos para o item 4 agora. Calcular a integral, né? Então, daquela curva, a curva está ali. F de t igual. Como é que é a minha curva? Seno ao quadrado, cosseno ao cubo. Seno ao quadrado de t, cosseno ao cubo de t. Tá? Então a gente vai calcular a integral da f. Integral variando de quanto a quanto? De 0 a 2π, de 0 a 2π. 0 até 2π da minha curva f de t. Tá? Isso que eu quero nesse cálculo, lembrando que fazer essa integral é calcular a integral das funções coordenadas, tá?
e cosseno ao cubo de dt. Tá? Bom, pode fazer separadinho aqui, como eu mostrei para vocês ali, né? O seno ao quadrado de t, a gente pode mudar, né? Escrever, ó, seno ao quadrado de t como sendo 1 sobre 2 de 1 menos o cosseno de 2t. É possível escrever isso, né? Usando duas mudanças de coordenadas ali, usando duas identidades trigonométricas. Então, a primeira integral aqui, ó, vou escrever integral de 0 até 2π de meio de 1 menos cosseno de 2t e dt. Olha lá. Tá? Esse meio sai para fora da integral. E aí já posso dividir em duas integrais ali, ó, integral de 0 até 2π dt menos a integral de 0 até 2π do cosseno de 2t dt. Certo? Observa que não é cosseno não é cosseno de t, é cosseno de 2t, né? Então, se você chamar ali 2t de u, né, por exemplo, se escrever u como sendo 2t, obviamente o seu du dt tem que ser igual a 2, né? Então, quer dizer, o du ele tem que ser 2 vezes dt, né? Faço 2 multiplicando nas contas do dt multiplicando. Bom, o que eu quero dizer com isso? Um ajuste que é feito aqui, né, que a gente pode fazer, então, é que... Deixa eu só escrever isso mais para cá. Cosseno de 2t, né? Então, eu preciso multiplicar por um 2 aqui na frente, porque se eu chamar esse cara aqui de u, como eu argumentei, o meu du é 2dt, né? Então, eu preciso multiplicar por 2 aqui. Mas se eu multiplico por 2 aqui, eu tenho que multiplicar por meio fora da minha integral para fazer esse ajuste, né? Já fez isso aí em sala de aula, inclusive, né? Esses ajustes aqui. Quem tiver dúvida com isso daqui, me procura lá na hora de atendimento, tá, gente? Procura lá para tirar essas dúvidas, mas a gente já fez essas coisas aí. Então, aqui ficou meio que multiplica essa integral de dt é t, avaliado de 0 até 2π. A integral do cosseno de 2t, né? O cosseno de agora 2t ali para mim é o u, né? Agora tá certo, né? Porque se eu coloco o 2 ali, agora isso aqui é meu du. Então, estou enxergando aquilo como cosseno de u, então a integral do cosseno de u du é o seno de u, só que o u vale 2t, né? Então eu já posso colocar o 2t, né? Então ficou menos meio que multiplica seno de 2t. Espero que fique claro, né? Se eu derivar o seno de 2t, a derivada do seno é cosseno, e tem que multiplicar pela derivada do arco, porque é uma função composta, né? Não é seno de t, é seno de 2t, né? Aqui é avaliado de 0 até 2π também. Portanto, isso aqui é meio que multiplica. Eu espero que fique claro para vocês que seno de 0 dá 0, seno de 2 vezes 2π é seno de 4π, é 2 voltas, né? Então, eu vou do 0, passo em 2π, depois passo em 4π, né? Quando eu chego em 4π, o seno de 4π é a mesma coisa que seno de 2π, dá 0, né? Então, esse cara aqui não contribui em nada para mim, isso aqui dá 0. Só que vai me contribuir aquela parcela ali da frente, né? O limite inferior, que é 0, não contribui, o de cima contribui, né? Então vai ficar, substitui o t por 2π, né? Por 2π. Então eu vou simplificar esse cara aqui com esse cara de cá. Aqui vai dar π. Tá? O primeiro dá π. Agora a segunda integral, né? A segunda integral, eu vou escrever a segunda integral assim, ó. Integral de 0 até 2π do cosseno ao cubo de t dt, né? Eu vou escrever ela assim, ó, integral de 0 até 2π
cosseno ao quadrado de t vezes o cosseno de t dt. E mais que isso, eu vou escrever o cosseno ao quadrado como sendo 1 menos o seno ao quadrado de t, usando a identidade trigonométrica fundamental, né? Vezes o cosseno de t dt. Tá? E aí eu acabo ficando com duas integrais novamente. Então eu vou ficar com integral de 0 até 2π do cosseno de t dt menos a integral de 0 até 2π do seno ao quadrado de t cosseno de t dt. Ó. Tá? E daí, bom, integral do cosseno da seno, seno de t avaliado de 0 até 2π, menos, e aqui eu integro por substituição. Eu chamo o seno de t de u, ó, o seno, não o seno ao quadrado, o seno, ó. Porque daí na hora que eu derivo, se eu chamar esse cara então de u, implica que du dt é cosseno de t. Quero dizer, se o seno é o u, o cosseno de t dt é o du. Isso aqui se torna o du para mim, né? Então, beleza. Então, o que eu estou enxergando é uma integral do tipo u ao quadrado du. Então, a integral de u ao quadrado du é u ao cubo sobre 3. Por isso, essa integral é seno ao cubo de t sobre 3, avaliado de 0 até 2π. Certo? E aqui, claro, né? Ambas integrais vão dar zero, porque integral, o seno de 2π dá zero, o seno de 0 também dá zero. Aqui é a mesma coisa, né? Seno ao cubo de 2π, quando eu aplico o t no lugar, né? Eu substituo o t por 2π, também vai dar zero. Então isso aqui dá zero, também dá zero, isso aqui dá zero. Tá? Portanto, essa integral aqui que nós estamos calculando aqui em cima, né? Ela só pode ser, porque a resposta do lado. A primeira integral deu π e a segunda deu zero. É isso mesmo, é π e zero. Tá bom, gente? Então tá pronto aí o gabarito. Vou publicar aí para vocês. Espero que ajude. Qualquer dúvida, vocês me procurem nos horários de atendimento. Tá? Um abraço e até semana que vem.